Alô, pessoal do YouTube, aqui é Moadir Mariano falando com vocês do nosso canal Querer Fazer. Mais um móvel que esse pessoal pediu para mim fazer aqui, ó, para barbearia. Meu filho Gabriel tá me explorando, ó. Aqui é o lugarzinho de lanche, né? Um barzinho que eles pediu para fazer, ó. Olha aí, pallet usado. A parte do fundo, né? Só preciso mais um pouquinho de organização, mas ficou legal. Então vem comigo, vamos aprender a fazer esse móvel. Vamos lá. Então vamos lá. Eu encontrei mais um, eu já tinha aí mais um pallet, né, usado. E eu pensei aqui, vamos fazer esse barzinho que o Gabriel pediu, meu filho, né? Para colocar lá na barbearia. Aí sempre o início que é o difícil. Você fica olhando no pallet, e aí, qual lado que eu vou recortar, qual o tamanho que eu vou fazer. É claro que antes, se você fizer um projetinho, talvez fique até melhor. Mas eu imaginei na cabeça mais ou menos um desenho e estou aí tentando cortar esse pallet. Eu vou cortar ele desse lado, né? E como é um barzinho, pode ter esses furos aí, eu tenho que pensar, desmontar, retirar essas ripas, né? Depois de recortado, para juntar elas, para não ficar esses vãos entre uma ripa e outra. Para colocar algum copo, alguma garrafa, pode não dar muito certo. Aí já estou aqui imaginando o que eu vou fazer. Aí vai sobrar a tábua do outro lado, vou terminar de cortar aqui por baixo, porque a lâmina não alcançou. Isso. Agora vamos ver qual dessas duas partes eu vou ficar. Uma mais larguinha, uma ficou pegando as duas ripas e a outra só uma, então claro que essa aí fica melhor. Agora eu comecei a tentar tirar essas ripas aí, ó, para juntar elas, mas o prego não estava saindo, estava difícil. Aí eu resolvi deixar elas aí, fazer um sistema diferente, ó, bate, não sai. Então eu resolvi recortar umas ripas, ó, daquelas que sobrou, e do mesmo tamanho aí, se for maior um pouquinho, corta a ponta. E vou preencher com essas ripas, eu vou preencher esses vãos. Fica mais fácil de que retirar ripa por ripa para juntar, né? Para juntá-las. E então dessa forma, ó, vai dar certinho. Eu dou uma lixadinha, vai ficar um móvel diferente, né? Ó, lixa cada ripinha dessa e para quando for aplicar o verniz ficar melhor, né? Ficar uma aparência de uma coisa nova, né? Mais limpa. Então lixar uma madeira velha é imprecedente, tem que lixar mesmo para dar uma visão melhor da madeira, né? Então vamos lixando, né? De um lado e de outro, tirando aquelas quinas para ela ficar redondinha, para não ficar uma quina muito viva. Então essas ripinhas aí, ó, vai dar certinho. Se só tiver uma pontinha a mais, a gente corta na serra. E eu quero dizer para vocês que esse móvel, essas artes que eu faço é improvisado, tá, gente? Eu não tenho uma oficina adequada, querendo mostrar para pessoas mesmo que querem fazer sem ter tantas ferramentas modernas ou sofisticadas, né? Então quem quiser fazer com aquilo que tem em casa, dá para fazer até um serrote, né? Se não tiver serrinha, um serrote aí. Então nós vamos pregando essas ripinhas, né, estreitas aí no vão, vai fechando ele e ficou legal porque deu uma visão diferente da tábua, né? Não ficou aquela coisa assim, tipo uma coisa só. Então ficou uns detalhes. E como a madeira é um eucalipto, né? Ele, na realidade, quando ele seca, ele não fica assim tudo clarinho, tudo da mesma cor. Ó, ficou uma mais escura, uma mais clara. Depois da aplicação do verniz deve ficar legal, né? Vamos lá, vamos ver. Então, olha aí, tá lixadinho essa parte. Agora nós vamos... Aqui eu bolei, aqui a parte de baixo dele. É claro que eu vou fechar ainda, tem um vão. Mas eu bolei 2 furos nessa tábua, nessa ripa, para colocar
toalhas, né? Já que vai ser um barzinho, para colocar as toalhinhas. Depois vocês vão entender esses furos aí, como que vai ser. Ainda tá aí um vão aberto, vou ter que recortar algumas ripas para fechar o fundo dele. Então vamos lá, ó, recortando com a maquita, né? Da mesma forma, ó, não estou usando luva, mas por favor, cuidado aí com acidente, usa óculos para proteger o olho, luvas para proteger a mão, e não vai fazendo de qualquer forma, tá? E olha aí, fiz 2 furos, vamos lixar ele para tirar a quina seca, aquela quina viva, para ficar mais fácil, né? Você colocar a mão, colocar a toalha, os dedos. Olha aí, agora nós vamos fechar esse vão que ficou no fundo, sabendo que isso aí é metade de um pallet daquele, tá, gente? Vamos fechando esse fundo aí para dar mais uma lixadinha, porque essas tábuas aí que eu estou colocando, elas não estão lixadas. Algumas eu lembrei de lixar antes de pregar, outras não. Aí eu tive que lixar e por dentro não deu um trabalho, ficou sem lixar. Mas se lixar elas antes de pregar é melhor, tá? Isso, pregando o fundo está pronto, praticamente. O prego é um prego bem pequeno, eu comprei 15 por 15, eu tive que pregar ele um pouco na transversal para não vazar. Vocês podem usar um preguinho menor, tá? 12 por não sei o que, tem um preguinho próprio para pallet. Ou grampo, né? Se tiver uma grampeadora, um grampo daquele forte, você pode pregar com grampo. Aí eu encontrei essa madeira aí, que era inteiriça, ela tem um desenho, né? E eu imaginei, não, já vou colocar no fundo para fixar as pernas. E ficou um desenho diferente também. E aí eu falei, agora eu quero fazer. Ele ia ficar com as pernas muito compridas. Eu falei, eu vou tentar fazer um compartimento abaixo dessa mesinha, né, para colocar as garrafas de alguma coisa, ou né, de vinho, ou então colocar ali os copos para servir o suco, para servir o refrigerante, né? Então, ó, preparando aí, cortando umas tábuazinhas que o tamanho que eu vou fazer esse compartimento, tipo uma outra caixinha, só que é um modelo assim, um pouco, quase um losango. Então, tipo uma caixinha, não é uma gaveta que eu vou colocar aí, tipo uma caixa mesmo, tipo um baú aberto. Só fechar do fundo, quero fechar o fundo e as laterais dele. A lateral nem precisa fechar, é só colocar uma para proteger, para ficar uma coisa assim bem diferente. Claro que com ferramentas adequadas, o móvel vai ficar muito mais legal, viu, gente? Muito mais bonito. Estou mostrando para vocês que é possível fazer algum móvel para você colocar na sala, ou tipo uma escrivaninha, ou no quarto, né, como criado mudo, com esses pallets. Você gasta bem pouco, de repente, se você não está em condições agora de comprar um móvel legal, você faz e fica artesanal. E você pode também pintar, esse aí eu vou passar verniz, mas você pode também usar pátina, né? Fica legal, quem sabe fazer, é só olhar aí na internet, nos canais aí, ensinando a fazer essa pátina, fica ótimo. Então aí, ó, fixei 4 tábuas, não assim no ângulo de 90, mas um ângulo maior ou menor, dependendo do lado que vai olhar. Ó, já estou fechando aí, colocando 2 ripas para depois eu fechar. Essa aí é a parte do fundo, para depois eu fixar as pernas. Eu já estou imaginando como que eu vou colocar essas pernas. Ó, vamos furar para não rachar, porque na pontinha aí, se for pregar, racha. Então a gente faz um furinho, né, pelo menos simula o furo para não rachar. Ó, ele está um pouco mole, mas eu vou dar um jeito de travar para ficar legal. Vamos pregar outra tábua, outra ripa, sabendo que essas duas é um tamanho só. Ali eu vou recortar aquela parte que sobrou. 2 pregos em cada, e depois a gente reforça, né? Na realidade aí 2 preguinhos ripa mesmo. Aí a gente prega mais um aqui, ele vai vazar na tábua lá, vai ficar mais resistente. Vai vazar naquela lateral.
Aí vamos cortando as pontinhas, né? Agora nós vamos fazer o fundo. Novamente, essas aí eu me lembrei de lixar primeiro, ou não, lembrei nada, aí agora que estou lixando, ó. Então, lixando, eu fico assim, doido para pregar logo, mas o fundo e tal, esqueço de lixar. Tá, então, por dentro, ó, nós vamos virar, agora nós vamos preparar, terminar de lixar aqui, as pernas, só falta as pernas, é agora, como que a gente vai colocar pernas nesse móvel? Olha aí, medi mais ou menos que esse móvel aí, ele tem mais ou menos 1,20 m de altura, né? Pernas e até no topo da mesa. E eu pensei, não pode ficar muito alto também. Aí eu medi 4 toquinhos, né? Esse que a gente tira do pallet mesmo. Apontei, eu quero uma perna assim, a parte de cima mais grossa e a ponta, né, mais puxando. Fiz um corte, já para dar certo aí nessas 4 madeirinhas de fora. Ó, vamos dar uma lixadinha aí para ela encostar bem na madeira. Aí lixa. É interessante que antes de lixar aquela madeira feia, quando você termina de lixar já dá um tom melhor, ela já fica uma madeira legal. Aí com verniz, olha, eu quis as pernas abertas, ó. Vocês depois pode parar o vídeo quando ele estiver pronto para analisar como foi feito, né? Eu não fiz desenho, não deixei desenho, mas tem foto. Olha, essa aí no caso eu furei e passei um parafuso, mais ou menos 10 centímetros de tamanho, né? É uma 5,16 polegadas a grossura dele, por 10 centímetros. E aí a gente aperta por dentro, ó. Não precisou nem cortar a ponta do parafuso. As 4 perninhas já parafusadas. Qualquer coisa que não entender, volte o vídeo, tá, pessoal? Porque muitas vezes passei rápido, mas olha aí, ó. O móvel já está pronto, só pintar ou vernizar. Mas como na barbearia dele tem uma caricatura de uma bandeira americana, e ele pediu para me riscar também, fazer uma caricatura nesse móvel, né? E eu havia me esquecido de dizer, a parte traseira eu revesti também com as ripas, né? E eu deixei aí as ripas com essas quinas já assim acentuadas, já de propósito. Então, ó, pregando, cortando as pontas que sobram, deixando ela, não precisa ser certinho, ó, eu deixei assim, torto mesmo. Agora vamos dar uma lixadinha. Tem umas brilhadeiras com aquele disco que lixa, né? Ficou ótimo, lixou, ficou beleza. Agora vou riscando aqui a bandeira, né? É só uma caricatura da bandeira dos Estados Unidos, aquela parte azul com as estrelas e linhas grossas, vermelho e branco, só isso que eu entendo da bandeira dos Estados Unidos. O que eu gosto mesmo é da nossa, do Brasil. Mas como a barbearia ele colocou um nome americanizado lá, ele preferiu que eu fizesse uma caricatura da bandeira dos Estados Unidos. Mas essa bandeira do Brasil é linda. Então, olha aí, aquele fundo azul com algumas estrelinhas e uma faixa branca, outra vermelha, outra branca, né? Ou vice-versa, uma de cada. Olha aí, é só uma caricatura, pintando. E agora vamos aplicar o verniz, tá? Eu experimentei os 2 tipos de verniz, esse spray e o pincel. Esse pincel você dilui ele no diluente, né? Que qualquer marca. E você coloca ele bem fininho, fica legal também no pincel. Porque no spray aí você gasta muito, fica mais caro, não cobre tanto. Mas eu usei uma parte do pincel para pincelar a parte de baixo. E o móvel já está terminando, pessoal. Vou deixar algumas fotos aí para vocês verem. Ele parado, de repente vocês querem desenhar, né? Ver o modelinho. Olha aí, já está lá na barbearia, tá? Se gostou, dá um joinha, inscreva no canal quem não inscreveu ainda. Se gostou dos meus vídeos, tá? Eu trabalho muito pouco com madeira, eu gosto de trabalhar com outro material. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.